bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Alô, 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 alô! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da vida secreta de uma empreendedora. E agora que já fizemos um ano de podcast, os temas estão a começar a ser mais difíceis. Será que já falámos disto? Será que já falámos daquilo? Mas sabem do que é que nós ainda não falámos? Multitasking. Quem daí faz multitasking? Ou quem acha que faz? Será o multitasking um mito? Será que fazes multitasking ou apenas switch tasking? Já ouviste esta expressão? Temos muito para falar hoje. Olá, minha querida Isabel! Olá! Feliz Estavas aí. aniversário! Feliz aniversário! Primeiro Estavas aí, episódio depois do nosso aniversário, oficialmente. estavas aí assim, mãozinha no ar, quando eu falei em Ai, estava a multitasking. pensar nos Conta-me. multitaskings, nas coisas que nós fazemos. Olha, Às vezes nem só como empreendedoras, mas como mulheres, acho que é aquela coisa que faz parte de nós. quantos pratos consegues segurar sem que caia alguma coisa? Sem que caia. Isso é outra história. Eu ia dizer muitos. Sem que caia. Isso já é outra história. Olha, há muitos gurus da produtividade que acham que o multitasking é um mito, que não é possível fazer multitasking. Tu, qual é que é a tua opinião sobre fazer multitasking para estas maravilhosas empreendedoras que nos ouvem? Eu acho que há situações e situações. E há multitasking e multitasking. Nós conseguimos fazer multitasking. Só que há certas situações ou certas tarefas que nós temos que fazer e que nós achamos que estamos a fazer multitasking e somos as maiores, e em que nós, na realidade, não estamos a dar a devida atenção que devíamos estar a dar a cada uma das tarefas. Há tarefas que não são tão, ou que não exigem tanta atenção e que nós conseguimos fazer juntamente com outras. E há outras que simplesmente não podem ser feitas ao mesmo tempo. E há bocado estávamos a falar, como por exemplo, estar a fazer limpezas em casa e estar a ouvir uma aula. Ou estar a ouvir música, mas por exemplo, estar a ouvir uma aula ou estar a ouvir um podcast. O nosso podcast, por exemplo, podem ouvir o nosso podcast enquanto fazem as lides da casa. E enquanto conduzem, enquanto fazem caminhadas, só Exatamente. sítios maravilhosos. E são tipos de tarefas e que acabam por ser coisas que, isso para mim é uma das coisas ótimas da produtividade, é que nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo nesse sentido. Nós conseguimos ser funcionais e nós conseguimos, por exemplo, estar a conduzir e estar atentas enquanto estamos a ter uma conversa com alguém, a ouvir um programa de rádio, a ouvir um podcast, não é? Mas agora, se nós tivéssemos que, se calhar, hum, sei lá, deixa-me pensar, estar a dar uma aula e ao mesmo tempo estar a responder a mensagens no telemóvel ou a estar a enviar e-mails, são duas coisas que exigem atenção. O mais provável era nós ou nos enganarmos no e-mail, ou nos distraímos na aula, ou alguém nos fazer uma pergunta e nós não ouvirmos porque estávamos a prestar atenção ao e-mail. Portanto, há situações e nós temos sempre que gerir bem quando é que nós podemos fazer coisas ao mesmo tempo. No fundo, tu nesses casos não estás a fazer multitasking, mas sim switch tasking ou alternância de tarefas em bom português. A primeira vez que eu ouvi este conceito foi há uns anos, num curso de produtividade em que a pessoa dizia que não existe multitasking. O nosso cérebro só faz uma coisa de cada vez e, portanto, o multitasking é um mito. Exatamente a pergunta pela qual eu comecei a fazer. E o que ele diz é que nós então não fazemos multitasking, mas sim fazemos alternância de tarefas. O que quer dizer que o nosso cérebro, neste segundo, dá atenção a esta tarefa, no segundo seguinte dá atenção à outra tarefa, no terceiro segundo volta à primeira tarefa e então anda nesta alternância que é altamente esgotante e que demora o dobro do tempo, o triplo a completar aquilo que se nós estivéssemos completamente focados seria mais fácil, seria mais rápido e seria mais eficaz. Mas eu concordo contigo, confesso.
E eu acredito que há alturas em que nós não conseguimos fazer multitasking, como estar a escrever um e-mail, a ver uma aula e a ter uma conversa com alguém. Aí sim, de certeza que nós não vamos conseguir prestar atenção às três coisas em simultâneo. Mas também acredito que há alturas em que nós conseguimos fazer multitasking e não alternância de tarefas. Mesmo que o cérebro só funcione, só dê a sua total atenção a uma coisa de cada vez, há certas tarefas, certos comportamentos que nós temos que já estão muito mecanizados em nós. E aí nós podemos aproveitar, como tu dizias há pouco, fazer as limpezas e ouvir uma aula ou ouvir um podcast. Eu gosto de passar a ferro a ver as minhas séries. Mas, por exemplo, no outro dia eu dizia à minha mãe, a minha mãe sugeriu-me séries coreanas, K-dramas. Não sei se já viste algum, mas é assim, há aí uma fandom gigantesca e quem se E vira para os telenovelas. K-dramas já não vira de lá, adora aquilo. E a minha mãe está farta de me dizer que há um e outro muito bons, e eu até os tenho na minha lista. Só que é aquilo que eu digo à minha mãe, que é a regra geral, eu estou a ver as minhas séries sozinha, não é? Também tem aquelas que vejo com o marido, sentadinhos no sofá, foco total na televisão, mas aquelas que vejo sozinha, vejo por norma quando estou a fazer outras coisas, ou quando estou a fazer o jantar, ou quando estou a passar a ferro, ou quando estou a almoçar. E o que é que isso implica? Implica que eu consiga não prestar 100% de atenção àquilo que está a passar-se no ecrã. Ora, se eu não percebo aquilo que eles estão a dizer, não vai funcionar, porque muitas vezes eu estou a ouvir mais do que propriamente a ver. E aconteceu-me não há muito tempo, vi uma série da Marvel, Echo, com uma atriz muda. E grande parte das séries, dos episódios, eram em linguagem gestual, em língua gestual. O que quer dizer que, imagina, eu estou distraída a fazer qualquer coisa e nisto silêncio do outro lado. E eu penso, ok, já vais ter que andar para trás porque já perdeste metade da conversa, porque a conversa não está a ser em áudio, está a ser em Exatamente. gestos. E nestes casos eu consigo fazer, eu acredito, consigo fazer multitasking. A roupa fica bem passada, o jantar fica bom e eu vou prestando aqui meia atenção àquilo que estou a fazer. Mas lá está, porque não preciso de dar a minha atenção total, não é uma coisa que me requeira concentração acima de tudo. E tu consegues, por exemplo, enquanto fazes as lições da casa, assistir a uma aula e apreender o conteúdo da aula? A 100% não. A 100% não. Eu sou uma verdadeira millennial. Se é para aprender, eu tenho que estar sentada num sítio, focada na aula, com o caderno ao lado a tirar apontamentos. Ah, esse é de milênio, não sabia. Não sei, mas eu acho que a nova geração, a geração Alfa e a geração Z, já conseguem fazer isso no ar, na nuvem. Eu ainda não estou na nuvem. Não, mas era precisamente por isso que eu estava a perguntar, porque eu também uso muito isso para a aprendizagem de tomar apontamentos. Mesmo que não seja para fazer apontamentos para estudar, mas tomar umas notinhas ajuda-me, talvez um bocadinho a me concentrar. E também sinto às vezes que se eu quiser, estar a fazer uma outra tarefa, tenho essa dificuldade. Se for para ouvir um podcast ou alguma coisa que seja assim um conteúdo mais leve e que não seja para, aprender de uma maneira tão formal, é tranquilo, mas se for mesmo uma aula, também tenho essa dificuldade. Eu já vi cursos inteiros neste modelo, em que eu estou a fazer qualquer coisa e aquilo vai estando a rodar. E o meu marido uma vez entrou, para mais estava a rodar em velocidade 1.5 para aí. E o meu marido entrou e disse-me assim: Tu consegues perceber alguma coisa do que ela está a dizer? Eu disse: Consigo. Mas consegues apreender? Ah, isso é outra conversa. O que eu acredito é que alguma coisa vai entrando e depois aquilo que eu sentir necessidade, vejo com mais calma. Também estava a pensar isso, é porque também se calhar há certas situações em que ou tu ainda não sabes bem se queres aquele conteúdo, ou tu sabes que vai haver uma parte no início que vai ser muito conversa de chacha, ou muita coisa que não é aquilo que tu queres aprender, e que faz sentido, se calhar, nessa altura, fazeres esse teu 1.5, e depois então, quando te quiseres concentrar mais,
ou prestares mais atenção, ou eventualmente depois passares, ok, agora vou voltar atrás e vou voltar a prestar atenção mais a isto. Eu acho que há situações assim também. E eu faço muito isto quando estou mesmo a prestar atenção. Paro muitas vezes para tirar os apontamentos e depois continuo. E depois paro e tiro os apontamentos e depois continuo. Porque lá está, preciso. Mas há bocadinho dizias que os millennials são assim. Tu não tens esta coisa de. Há tarefas que tu consegues realizar na internet pequenina, que é o telemóvel. E há tarefas que são demasiado importantes e que tu tens de realizar na internet grande, que é o computador. É Sim, que não vou eu fazer o sinto-me IRS no assim. telemóvel. É que eu sinto-me assim. Há coisas que é fácil, é uma troca de mensagem. Há coisas que não, tem que ser no computador, é à séria. Sim, mas eu não sei se pela mesma razão que tu estás a pensar. Eu acho que é mais uma questão de visual de ecrã, da maneira como nós vemos. Desculpas, isso são desculpas. No fundo, também precisas da Olha, internet não grande. sei. Mas sabes que isto também acaba por ser a verdadeira noção de que tu sentes que há coisas que não podes fazer multitasking. E o telemóvel é uma pequena bomba de multitasking. Porque tu estás numa aplicação e recebeste uma notificação da outra e entretanto já estás a ser bombardeada com mais não sei o quê e aparece-te mais uma notificação não sei das quantas. O meu marido então, que tem tudo o que é aplicações de notícias, aquilo às vezes é assustador. São umas atrás das outras, umas atrás das outras, umas atrás das outras, e eu só lhe digo, como é que tu consegues? Eu não tenho notificações para nada, não é? E, e eu tive durante uns tempos, o meu Kindle avariou, eu tinha o Kindle no telemóvel. E ler no telemóvel, embora seja maravilhoso ter lá o livro se for preciso, não é igual, porque eu estou a ler no telefone e surge-me uma mensagem WhatsApp. Pronto, já me está a distrair. E não dá, aqui não dá o multitasking. É por isso que eu acho que há algumas coisas tu sentes necessidade de não ser feito no telemóvel. Tu precisas da concentração que algo menos volútil se dá. Também há pop-ups e notificações no computador, mas podemos deixar isso para outro episódio. Tenho, não tenho notificações para Também não nada. tenho. Não pode ser, também não tenho. Mas olha que E sabes que uma das estava. razões pelas quais eu não tenho notificações é precisamente por causa do foco. E é precisamente por causa desta questão de não ter switch tasking, de não estar a ser distraída. Porquê? Porque eu percebi-me que faço isto com o telefone, por isso piorou muito na pandemia, piorou muito antes do meu burnout, e foi uma das consequências do burnout, estratégia para não voltar a acontecer, que era, eu não consigo ver uma notificaçãozinha, uma bolinha a dizer um ou dois, eu tenho que lá ir. Aquilo não pode estar assim, e-mails por ler, sabes? Não dá, tem que estar abertos, eu tenho que ver. E então, sempre que há uma notificação, ui, oi, oi, cabeça no ar, notificação, tenho de ir ver o que é. E isso impedia-me de estar 100% concentrada no que quer que eu estivesse a fazer, porque a partir do momento em que estás concentrado, estás no flow, e nisto o teu telefone diz: estou aqui, preciso de ti, tu já vais ficar a pensar: o que é que será? E já não consegues estar 100% focada. E então passei a ter o telefone em silêncio a maior parte do tempo, não tenho notificações para quase nada e às vezes recebo reclamações da minha mãe que me diz que quando quer ligar eu nunca a atendo. Eu percebo. Eu também já não sei há quantos anos é que não tenho o telemóvel com som. Quer dizer, começou um bocado por causa de ter o telemóvel no trabalho, não é? Nunca tenho com som. E depois chega uma altura que, ok, na realidade ninguém me chama muito, não é nada assim muito urgente, portanto prefiro ter sem som. Normalmente também tenho sempre o telemóvel por perto e quando não é para estar no telemóvel, não é para estar no telemóvel, não é? E essas notificações e os pop-ups eu percebo, eu também fico nervosa quando vejo lá bolinhas vermelhas com coisas. Ai, penso que também a maior parte das coisas não tenho essas notificações. Mas sabes que essas coisas de nós estarmos constantemente a fazer várias tarefas e estarmos sempre a alternar, e essa alternância, é perigosa, porque é nessas alturas que nós cometemos mais erros. E hoje, por acaso, aconteceu uma coisa no trabalho.
e que eu estava a tentar gerir não sei quantos pratos ao mesmo tempo. Então eu trabalho das imensas coisas que eu faço, mas eu trabalho numa recepção e há certas alturas do dia em que chegam pessoas em que eu tenho que marcar presença às pessoas. E mais ou menos nessa altura houve uma pessoa com o telefone. E era uma cliente e que precisava de ajuda, e não sei quantos mais. Eu estava a tentar ajudá-la e as pessoas iam chegando. E eu pensar, eu não vou deixar as pessoas à espera até que eu consiga despachar esta questão em outro telefone. E então eu estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou tentando alternar, falava com a senhora, sim, sim, ele sempre o canto do olho, felizmente eu até sei o nome, no geral até sei o nome das pessoas, até vou marcando, e sim, sim, já marquei. E depois da conversa telefónica acabar, depois de encaminhar as pessoas para onde elas foram, eu percebi que não tinha tomado nota do nome de uma pessoa. E só mais tarde, quando aconteceu uma outra situação, é que eu reparei, ai não, não, espera, 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 falta desta pessoa. Pronto, lá está. Nós somos maravilhosas e conseguimos gerir muitos pratos, mas ao fazermos muita coisa que é importante ao mesmo tempo, ao fazer esta coisa, de estarmos constantemente a fazer uma coisa, faço esta, e não estarmos mesmo focadas em nenhuma, depois pode dar porcaria, não é? Uhum. Sim, sem dúvida. Portanto, E nesta é vida de preciso prestar muita empreendedora, atenção. em que não tens, na maior parte das vezes, ninguém com quem partilhar tarefas, e nós temos um episódio sobre isso, não é? O Equipa, e muitas vezes torna-se mais difícil, porque tu sentes que tens de fazer tudo. E estás a responder a e-mails, a tratar de redes sociais, a atender clientes, a tratar de faturação, a criar os teus produtos, tudo em simultâneo. Isso, por um lado, é execuível, faz-se, claro que sim. Se é possível ter sucesso, claro que sim, mas é uma gestão de equilibrismo quase. E muitas vezes, quando nós adotamos o multitasking a fingir, no fundo é o switch tasking, não, eu agora estou a tratar de contabilidade. Mensagem no Instagram do cliente. Espera que eu vou só responder a esta mensagem do cliente. E respondo à mensagem do cliente e volto para a contabilidade. E está cientificamente provado que quando tu tiras a tua atenção de um assunto e voltas a ele, sabes quantos minutos demoras? Quer dizer que deves saber, não é? Quase 20 minutos a voltar a ter a tua atenção total naquele assunto. Então, porque eu tive um plim e tive uma mensagem de um cliente, e depois nós temos isto, que é, se é cliente, nós temos que responder imediatamente, Tantos certo? episódios que podem sair daqui desta ideia, tanta coisa de produtividade. E então, como tenho de responder imediatamente, quando volto, perdi o foco, perdi se calhar mais 20 minutos de trabalho até eu me voltar a concentrar naquela linha de Excel, ou outra coisa qualquer, outro sistema qualquer de contabilidade, para voltar a um assunto. Lá está, eu não estive a fazer multitasking coisa nenhuma. Eu tive uma interrupção na minha concentração que me está a tirar tempo. E é perfeitamente difícil. Podemos dizer, então, mas tu podes arranjar aqui um tempo, uns 15, 20 minutos por dia para responderes a clientes. Ok, mas isso também não funciona assim, porque se o meu cliente me manda mensagem de manhã e eu só lhe vou responder às 5 da tarde, porque é esse o meu momento de responder a clientes, pode ser uma urgência, eu também tenho que ir estando em cima do assunto. Mas se calhar temos que fazer aqui este equilíbrio entre se eu estou 100% focada agora aqui, tudo o resto pode esperar um bocadinho. Que é o que eu digo à minha mãe. As más notícias chegam depressa e se for uma urgência, conseguem chegar a mim, mesmo que eu tenha o telefone em silêncio. Exatamente. Sim, se for uma urgência, ninguém te vai mandar mensagens para o WhatsApp. Como diz a pediatra dos meus filhos, que me responde sempre por mensagem, quando é urgente os pais não mandam mensagem à pediatra, pegam na criança e levam para o hospital. Exatamente. É mesmo isso. Eu acho que é muito importante. E a trabalhar eh, no meu projeto como empreendedora, sempre foi importante para me concentrar, eu definir mesmo aquele bloco de tempo. Eu agora vou trabalhar nisto.
E, e ter, como tu disseste, tempo para terminar as coisas, porque eu sei que se for misturar tudo, se tiver tudo em aberto, vou chegar ao fim do dia e vou pensar, não fiz nada. Quer dizer, fiz imensa coisa, mas não fiz nada. Aquela sensação que todas nós temos, ai, estou tão cansada, não fiz nada de hoje. Na realidade, nós fizemos, nós Estás a passámos o ser dia. produtiva ou só ocupada? Exatamente. Nós estivemos a fazer imensa coisa, mas quão produtivas é que nós estivemos a ser? Se nós queríamos estar, imagina, criar conteúdo, precisávamos ser criativas, mas de repente ou alguém nos mandou uma mensagem, ou fomos procurar uma coisa no Instagram para nos ajudar na nossa produtividade e, entretanto, fomos ver não sei o quê, e fomos ver um Reels, e depois fomos ver uma mensagem, e depois não sei quantos mais, e esbardalhou tudo. Portanto, é muito importante, como tu dizes, encontrar esse equilíbrio, adaptar à nossa realidade. Ok, não posso responder aos meus clientes uma vez por dia, mas faz sentido criar blocos de tempo para determinadas tarefas que nós estamos concentradas. E fazer aqui um bocadinho daquilo que, não sei se já falámos aqui no podcast, mas eu falta-me disto, que é fazer tipo aquela técnica do Pomodoro, que é precisamente nos obrigarmos a estar um determinado tempo, mesmo com o cronómetro, concentradas a fazer uma coisa. Sem dúvida. E, Eu confesso que a técnica do Pomodoro não funciona comigo, porque eu demoro a entrar no flow. E, a regra geral, entro no flow quando o tomate está quase a tocar. mas a técnica do Pomodoro não tem que ser 25 minutos. Sabes que a ideia do Pomodoro ser 25 minutos foi porque o senhor, quando criou, utilizou os 25 minutos, não é? E muito Como provavelmente, dizia alguém, podem ser tomates cherries. exatamente, Ana Ralvas. Mas sabes que, mesmo para quem está a começar e tem dificuldade em se focar, 25 minutos vai ser muito. É preciso começar por baby steps. Eu dizendo, agora vou estar aqui concentrada a fazer uma coisa durante 10 minutos. Para algumas pessoas isso é uma vitória. E é claro que depois, como tu falas, tu tens dificuldade em entrar no flow, tu vais precisar mais tempo, obviamente. Cada um tem que ajustar isso à sua realidade, ou à tarefa, ou ao tempo que tem para fazer. E estávamos agora, Sim. estavas aí a falar do tomate cherry e da Ana Relvas, a gente aprendeu esta questão do tomate cherry com a Ana Relvas. E há bocado estávamos a falar daquele exercício que ela fez, do alfabeto e dos números. Queres explicar como é que é? Não, explica tu. Tá bem, vou explicar. Então, era uma maneira de mostrar como é que nós não somos produtivas Não, quando melhor ainda, estamos. vamos dizer aqui às nossas ouvintes para fazerem o exercício, para experimentarem. E parece muito bem, fazemos nós também aqui. Portanto, é uma maneira de mostrar como é que a nossa cabeça funciona quando nós fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Duas E coisas então, que exigem o mesmo nível de concentração. claramente, exatamente, é disso que estamos a falar. E então, basicamente, vamos pedir-vos para vocês pegarem no papel e num lápis ou numa caneta e escreverem o alfabeto e contabilizarem. Espera aí, estás a ver? Tu é que devias estar a explicar porque eu já não me lembro como é que é o exercício. Mas olha que eu também não me lembro bem. Mas aquilo Mas era deixa-me pensar, basicamente ela contou quanto tempo é que demorava a escrever o alfabeto ou... Não, ela contava um minuto, era isso. 1 minuto para nós escrevermos na linha de cima as letras do alfabeto e depois na linha de baixo os números. Exatamente, era isso. E depois, portanto, escrevem todas as letras do alfabeto e depois escrevem todos os números que conseguirem no mesmo espaço de 1 minuto. Depois voltam a pôr o cronómetro para 1 minuto, mas agora tem um catch. Vão Ah, escrever o alfabeto e os números, mas uma letra, um número. Uma letra, um número. Portanto, A1, B2, C3. E vão ver até quando é que chegam no mesmo espaço de 1 minuto. Podemos dizer-vos desde já, vão chegar muito menos do que quando estão a fazer uma coisa de cada vez. Ou vão demorar exatamente. muito mais tempo a fazer essa tarefa do que se quando a fazem uma de cada vez. Porque o nosso Mas cérebro, quando façam, está façam o focado nas exercício na letras, está mesma, focado nas mas... letras. Quando está focado nos números, está focado nos números. Agora, quando nós fazemos a alternância, que é
letras. Agora sai do alfabeto, vai para a numeração. Um. E agora sai da numeração e vai para o alfabeto. B. E depois andamos de cima a baixo, estamos a sair do sítio. Baralha. Baralha estas nossas pobres cabecinhas. É mesmo, por acaso, eu gostei muito de aprender isso, porque é mesmo um excelente exemplo em que como nós estamos a mudar a nossa mente com dois assuntos, e como é que nós estamos a fazer essa questão do switch tasking, por assim dizer, porque realmente Sim. são dois assuntos que a nossa mente não consegue fazer o depressa e Agrupar. bem. Não consegue agrupar, não é? Não é igual. E não é aquela coisa de um é mais importante do que o outro, portanto o outro pode ficar mais ou menos. Não dá. Não dá. Tem que ficar ambos com o mesmo grau de atenção. Que é a tal questão que é diferente quando nós estamos a fazer algo mecânico, algo com as mãos, não é algo com o nosso corpo, por exemplo, caminhar. Nós não precisamos de pensar quando estamos a caminhar. É por isso que conseguimos caminhar, evitar as pedras no caminho, descer passeios, subir passeios e ainda assim estar a ouvir um podcast com alguma atenção. Porque o nosso corpo está preparado para se movimentar sem que nós estejamos a pensar racionalmente. E na nossa vida de empreendedoras, nós queremos dar exatamente a mesma atenção a milhares de coisas totalmente diferentes. E queremos fazê-lo bem desde o primeiro dia, não é? Que é aquela E de saltos coisa. altos. E de saltos altos. Não dá. Algum prato vai cair. Algum prato vai cair. E eu acho que quando algum prato cai, é aquela altura de perceber que temos de ser mais brandas connosco. Porque a falha não está em nós. Porque o erro não foi nosso. E porque a culpa. Ai, a culpa. Temos de fazer um episódio sobre a culpa. A culpa não é nossa. São demasiadas coisas para uma pessoa só. Nós estamos a fazer o melhor que podemos com aquilo que temos e de certeza que estamos a fazer muito melhor hoje do que há um mês. E muito melhor há um mês do que há três. Mas também implica haver alguma consciencialização que se calhar há alguns hábitos que têm de mudar para que as coisas corram melhor. Sabes que, voltando à questão do feminismo, isto vai ser. Isto é um podcast de mulheres, pronto. Eu acho que isto também tem muito a ver com tudo aquilo que vem de trás da nossa cultura e de nós sermos mulheres. E de nós queremos fazer de tudo. E queremos ser perfeitas. E como se nós tivéssemos que provar alguma coisa a alguém, não é? E então, como nós queremos fazer tudo, às vezes não corre bem. E por acaso há uns tempos estava a falar precisamente com o meu marido sobre isso, porque eu sinto que faço muitas coisas automaticamente. Porque faço imensa coisa. Se no trabalho eu já tenho que fazer três coisas às vezes ao mesmo tempo, não é? Eu acabo por trazer isso para a minha vida, não é? E outro dia fiz qualquer coisa que me enganei, fiquei toda chateada porque me enganei. E o meu marido disse: lá está, estás no automático, não estás a prestar atenção. E é curioso que, por exemplo, as mulheres que não estão habituadas, por exemplo, a meditar, têm mais dificuldade em começar a meditar precisamente por causa disso, porque a cabeça está a mil, está a fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo e tem dificuldade em abrandar e se focar numa coisa. Nós Os andamos homens sempre com têm os uma pratos. coisa, eles conseguem desligar, a cabeça deles fica em silêncio. Eu não sei o que isso é. A minha cabeça está em permanente switch tasking. Exato. Amanhã Ai, não posso esquecer que tenho de corrigir trabalhos. Epá, tenho 35 trabalhos para corrigir. Espera que depois às 11 tens uma reunião. Então espera que tens que falar com o teu cliente, porque se calhar depois ao meio-dia, espera que já tens almoço feito, já trataste disso, mas não te esqueças que depois tens de fazer não sei o quê. Isto é em loop. E depois nós trazemos isso para tudo o resto da nossa vida. Eu acho que talvez a primeira coisa seja esta. Perceber efetivamente o que é importante e o que é prioritário. A que é que nós temos mesmo de dar atenção a cada momento? Usem a tabela do Eisenhower. Eisenhower.
Sim. exatamente, se for necessário. Usem to-do lists para perceber, para fazerem ordens de importância, o que quer que seja. Mas quando decidem que se vão focar numa só coisa, quebrem as distrações. Não tenham o WhatsApp aberto. Não estejam a verificar o telemóvel. Esta cena do imediatismo que nós temos hoje em dia, graças a todas as tecnologias, temos que cortar um bocadinho com ela. Nada é imediato. Eu acho que nenhuma de nós, nenhuma das ouvintes que nós conhecemos que nos ouve, trabalha numa área em que o seu trabalho seja imediato, em que não se possa esperar 5, 10 minutos. Não trabalhamos a salvar vidas. Salvamos de outra forma, ok? Mas aquela coisa, não somos cirurgiões com as mãos dentro de um corpo. Não somos bombeiros a apagar fogos. E acho que às vezes temos de abrandar para sair do automático, para conseguir usufruir a vida. E estavas aí a falar uma coisa e eu vou deixar aqui uma sugestão, principalmente para as nossas cabeças que andam a mil, e a pensar em 300 mil coisas ao mesmo tempo. É precisamente passar as coisas que estão na nossa cabeça, passá-las para o papel, para uma lista. Brain dump, adoro a expressão. É que é mesmo, porque nós pensamos, não me posso esquecer disto, não me posso esquecer daquilo, e aquilo vai ficando até o dia seguinte, até aquela coisa que nós queremos fazer. Se nós pusermos no papel, pensamos, está no papel. Quando eu voltar ao papel, um papel não é um papel, senão é um post-it aí caído. Há uma agenda, um caderno, uma coisa que a gente não vai perder, não é? Está Eu tenho lá. no Trello. Eu também serve. Num lugar onde nós sabemos, ok, eu vou anotando as coisas, eu posso tirá-las da cabeça, posso descansar, posso me focar nisto aqui, porque eu não vou esquecer daquilo porque está escrito. E então, quando eu acabar de me focar naquilo que eu queria focar, eu vou lá, ok, o que é para fazer? Isto é para fazer agora, isto é para fazer para amanhã, isto é para pôr na agenda, isto é para pôr no lembrete, isto é para enviar um e-mail agora. Esta coisa de nós querermos ser ninjas e termos sempre a cabeça a mil. É muito giro, eu adoro ser ninja, mas é quando eu sou mais ninja e quando eu aceito mais pratos que maior é a probabilidade de acontecer porcaria. Depois eu fico E mais triste e chateada. desgastante é. Sim. E nós já falámos muito disto, sobre a noção de sucesso e aquilo que, a razão pela qual enverdámos pelo empreendedorismo. E eu não ouvi ainda uma única mulher ter dito que decidiu lançar-se a solo e empreender para ter mais trabalho e ter mais dores de cabeça e ter mais Isso. pratos na balança. Regra geral é o que acontece nos primeiros tempos, até nós conseguirmos encontrar o nosso ritmo, o nosso fluxo, até conseguirmos aprender a deixar de fazer switch tasking entre tudo, mas efetivamente temos que tomar esta consciencialização. Será que estás a fazer multitasking? A ser bué produtiva? Ou será que estás a fazer switch tasking e a perder tempo, a perder paciência e a ganhar cansaço? Fica a pergunta no ar. E, como fica a pergunta no ar, nós adoraríamos ouvir que as nossas queridas ouvintes partilhassem connosco a sua opinião. Multitasking é um mito? É possível fazer? O que é que elas fazem? O que é que vocês fazem? Switch tasking, multitasking? Contem-nos tudo no nosso grupo do WhatsApp, que nós vamos deixar na descrição do episódio. Querida Isabel, queres dizer uma última palavra a esta malta? Já disse tanta coisa. E realmente, esta minha sugestão de ponham as coisinhas no papel, tirem da cabeça. Às vezes pensem se é melhor fazer uma coisa de cada vez, que é para não dar porcaria e abrandar, como tu dizes. E, a vida slow flui muito melhor. É isso que nós queremos. Queremos uma vida leve. Obrigada! Muitos beijinhos e Beijinhos! até ao próximo episódio!